Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Fluxo em Ações. Estou trazendo aqui um vídeo com 4 situações interessantes para quem quer melhorar na leitura de fluxo. Eu estou falando aqui de alguns pontos, o que me motivou aqui nessa entrada aqui no trade da PetroRio. E também mais 3 situações aqui, como que eu determino o alvo na operação, como que você pode aumentar a mão de forma segura, sem você aumentar o teu risco ou de repente se expor a algum risco e de repente ele possa ir buscar o teu preço médio. É claro que nem sempre a gente consegue aumentar a mão e fazer com que o trade continue andando a favor. Porém, vou estar mostrando aqui uma situação que vocês podem estar utilizando para estar aumentando a mão no day trade, conseguindo realizar um lucro maior. E também aqui um indicador que eu passei a utilizar já faz alguns dias. Também, de repente, os amigos podem estar utilizando esse indicador aí nas suas operações de day trade. Então vamos lá, acabei atrasando um pouco aqui para conseguir ajustar aqui todo o programa aqui para gravar a tela, né? Eu tenho feito um pouco mais de lives aqui, transmissão ao vivo, e aí a configuração ela estava um pouco diferente. Aí até eu consegui ajustar aqui. Eu fiz a entrada então lá no 48,16. Então o que motivou essa entrada? Então olhando aqui o fluxo, você vê que ele não está assim, olhando pelo menos, né, aqui no Times in Trades, ele não está direcional nem na compra nem na venda, porém você vê aqui no saldo de agressão, na quantidade acumulada, nesse indicador aqui. Então você percebe que ele está com uma agressão um pouco mais descendente, mas aqui o que acabou me motivando a entrada nesse trade aqui nessa região, na verdade eu até perdi aqui o ponto um pouco melhor de venda. Ele seria melhor ter vendido um pouco acima dessa região. Mas aqui o que motivou essa entrada, desde o ponto que eu comecei a observar essa ação, então eu tinha aqui um Mero comprando, e aí no momento que ele parou ali, eu tentei vender um pouco acima, e aí já entrou um fluxo de venda, não consegui vender então um pouco mais acima, vendi ali no 48,16, mas a venda aqui foi na ausência de um player que estava na compra. Então vocês também podem estar utilizando esse tipo de estratégia, vocês observarem os players da compra e da venda, de repente uma região em que o preço esteja travado, vocês observam quem são os caras que estão recorrentes na compra e na venda, e na ausência de um deles, ou de repente até se chega alguém contrário, favorecendo ali o fluxo na outra ponta, vocês entram junto com esse fluxo que está, digamos assim, ganhando a briga. Então, nesse caso aqui, um dos players da compra acabou largando, e aí eu acabei entrando aqui nesse ponto, e aí tentei entrar aqui, começar a gravar, não consegui, mas aí estou aproveitando aqui agora e falando de outra situação, como que vocês podem estar aumentando a mão de forma segura, e nesse caso aqui eu estou falando para o pessoal que opera leitura de fluxo. Para quem opera análise gráfica, vai ter que buscar ali alguma condição gráfica, mas aqui como que uma pessoa que opera leitura de fluxo poderia estar aproveitando desses meios aí para acabar aumentando a mão. Então eu já tive aqui algumas situações, eu vou rolar aqui o Times in Trades um pouco para baixo, tô puxando aqui no book de ofertas, mas aqui no Times in Trades, tá, eu estou muito acostumado a olhar aqui na tela de cima quando eu estou transmitindo, então seria aqui nessa tela. Então deixa eu voltar aqui para vocês, peço desculpa aí, fazer uma modificação aqui para eu conseguir desenhar aqui na tela de baixo. Então só um minuto, bem rapidinho. Aí agora sim. E agora deixa eu colocar aqui essa ferramenta e aí sim. Tá, então agora tá certo. Eu vou voltar aqui para baixo. Repare que eu já tive aqui algumas situações em que teve uma INTL. Então repare que ela deu uma boletada aqui no 90. Então eu percebo o seguinte, ela defende entre o 90 e o 95. Então veja que o preço volta lá no 95, o pessoal compra e a INTL está lá. Então eu percebo que ela entra agredindo até o 90, ou seja, ela vem aqui comprando a mercado no 90. Inclusive ela deixa ali alguns lotes nessa região do 90. E quando o preço volta, quando passam dela nessa região do 90, ela defende lá no 95. Então veja aqui no book de ofertas que ela está lá no 95. Então uma forma de você aumentar a mão aqui, uma forma segura de você aumentar a mão nessa operação seria você
entrar comprando aqui próximo dessa região. Então ali perto do 95 você entra comprando, porque aqui nesse caso, se ele continua entrando fluxo de venda e de repente começa a jogar o preço para baixo, e de preferência, se essa INTL começa a vender para baixo do 90, então nesse momento a gente viu ela vendendo somente até o 90, mas se ela começa a vender abaixo do 90, é um forte indício de que ela vai continuar vendendo. Então, a primeira ideia foi a ideia ali da ausência do player, e a segunda ideia é você aumentar a mão quando você identifica essas situações. Então aqui nesse caso, eu vou deixar uma venda aqui, então estou vendendo em 200, vou vender aqui mais 200 aqui no 95 junto com a INTL, e o meu stop ele vai ser automaticamente aqui, quando o meu preço médio vir para baixo, meu stop vai estar ali 1 centavo abaixo do meu preço médio. Então praticamente eu vou estar stopando no 0 a 0. Nesse caso ali eu estou vendendo no 48,16, se ele pegar essa minha venda no 47,95, meu preço médio vai vir aqui aproximadamente no 48,05, 48,06. Então ainda assim eu ainda estaria protegido. Enquanto essa INTL estiver aqui defendendo essa região do 95, dificilmente o preço vai passar dessa região, vai ter que entrar um fluxo muito forte de venda. Aí eu falei daquele indicador, né? Estava mostrando aqui na tela de cima, mas agora eu vou desenhar aqui na tela de baixo para vocês verem. Então ele é esse indicador aqui, a quantidade acumulada de agressão. Então, nesse caso aqui, eu fico confortável em continuar vendendo nessa ação porque a quantidade acumulada de agressão ela está descendente. Então esse indicador ele mostra aqui a quantidade de agressão que entrou aqui no Times in Trades. A única coisa que vocês têm que ter cuidado com esse indicador é que às vezes entra agressão, porém também ocorre absorção. Então ele pode não ser assim tão exato. Às vezes você olha aqui, o indicador ele está descendente, e aí você vai buscar por vendas e aí não vai entender por que o preço não está caindo. Então é interessante você utilizar ele somando aqui com as ferramentas de leitura de fluxo, principalmente o book de ofertas e o Times in Trades. Então aqui seria a terceira situação, né? O terceiro ponto que eu gostaria de mostrar aqui para vocês é esse indicador. E aí o quarto ponto, e vai ter um quinto ponto aqui, que vai ficar como bônus aqui, principalmente para operações aqui dentro da PetroRio. Mas aqui o quarto ponto então seria o seguinte. Então o meu alvo nessa operação ele está aqui, vou maximizar aqui o gráfico. Então o meu alvo está lá em 47,01. Eu poderia utilizar como gap, aliás, como alvo, e aí eu já cantei aqui a pedra, né? O que é uma região que eu utilizaria como alvo aqui, seria essa região do fechamento de gap, que seria ali no 46,83. Porém, eu vou deixar aqui um alvo no 47,01, seria um alvo antes de uma região de bola. Então, geralmente, regiões de bola são região de briga. Então, eu não quero tentar colocar um alvo abaixo disso. Então, ele vai ter dificuldade, muito provavelmente, de passar aqui o preço do 47,50, e outra região que ele teria uma próxima dificuldade de passar seria aqui a região do 47,01, aliás, do 47. Então eu deixo o meu alvo 1 centavo acima, e aí se ele pegar o meu alvo ali, tudo bem, se não pegar também não tem nenhum problema. A gente está aqui aceitando correr risco no mercado, então faz parte aí, de repente, ele acabar não pegando aqui o nosso alvo. E a quinta dica, como já passei aqui pelas 4, né, seria o seguinte. Então, deixa eu abrir aqui. Seria aqui numa plataforma externa, agora eu vou puxar aqui para baixo, seria aqui o seguinte. Então a quinta dica, vocês podem utilizar o gráfico do petróleo, sempre estar observando o gráfico do petróleo, ver como que está a oscilação do petróleo durante o dia. Então, no caso aqui a gente acompanha o petróleo Brent. Veja que aqui ele está com uma queda de 1,38%. É uma queda assim um pouco maior que o normal. Seria interessante uma queda até um pouco maior, mas é vocês observarem essas situações. Você tem o petróleo caindo, e aí você vai para uma ação do setor, no caso aqui April, você vem aqui para a ação e busca dentro do fluxo alguma motivação que consiga gerar uma entrada. No caso aqui, né, como ele está caindo, eu já crio um certo viés de venda, e aí ele dando a condição você realiza a entrada. Então essa também foi a quinta dica que vocês podem estar utilizando. Então ainda vou continuar guardando aqui, ver se ele vai buscar a minha venda junto com a INTL.
Também vou aguardar ver se ela vem para baixo. Se ela começa a vender para baixo do 90, então por enquanto eu ainda não vi ela vendendo para baixo do 90. Se ela vende para baixo dessa região, eu vou buscar aumentar a mão. Aí nesse caso eu também vou descer o meu lote, porque aí eu entendo que ela está aceitando pagar para baixo. Então enquanto ela não pagar, eu vou aguardar. De repente se entra, compra e pega essas 200 ações ali a mais ali no 95. Por enquanto aqui não vou fazer nada, vou somente esperar. E aí se ele não me der uma continuação, não me der uma condição, mas ele continuar caindo, sem que me dê uma condição aqui boa para eu aumentar a mão, eu também não vou estar fazendo nada, vou continuar vendido somente nessas 200. Então essa seria aí as formas que você pode estar aumentando a mão de forma segura. Outra ideia ali foi a entrada que vocês podem estar fazendo na ausência ali de algum player, nesse caso ali o player da compra. Um dos players da compra, ele parou de comprar, e aí eu realizei uma venda, motivada aí pela ausência ali de um dos caras que estava pressionando na compra. Então, pessoal, vou deixar esse trading aberto também. No final do dia eu trago um print aí para ver como que evoluiu. Vamos ver aí se esse trade continua andando. Agora é 3h22, então eu tenho aí até próximo das 5 horas para o trade evoluir. Então vamos deixar aí, vamos ver o que vai acontecer. Qualquer dúvida, crítica, sugestão, deixe nos comentários. Não deixem de se inscrever no canal, deixar o like. Valeu, um abraço. Até a próxima.